Tá chegando a hora, galera, de mais um Gustavo versus Juan. Pela terceira vez, só neste ano, hein? Impressionantemente. É o terceiro confronto que eles vão se enfrentar, cara, mais uma vez. Eu não ouso nem dizer que é o último, porque na última vez que eu falei isso, o vídeo envelheceu mal, né? Então, eu falo pra vocês que é a terceira vez. É o terceiro confronto de Juan versus Gustavo. No caso, é Gustavo versus Juan, porque Gustavo mais uma vez vai jogar na sua casa, depois do 8-1 que ele sofreu, cara. Aquele chocolate, aquele atropelo do Juan pra cima dele. Então discutiremos sobre isso no vídeo. Uma análise aqui pré-jogo, rápida para vocês. Sobre o que eu acho, quem é favorito, quem deve vencer o confronto. Então eu vou falar sobre tudo isso para vocês. Eu já peço antes que se inscrevam no canal. Deixe seu like que vai me ajudar demais. E compartilhe para seus amigos. E vamos para mais uma análise pré-jogo de Gustavo versus Juan. De novo na casa do Gustavo. Eu irei começar a falar aqui sobre o Juan. O Juan ele chega para esse confronto com a moral lá em cima, hein? Porque meter 8-1 no Gustavo, cara, ele aplicou a maior goleada que o Gustavo... A segunda maior goleada, na verdade, que o Gustavo sofreu. Que ele tinha sofrido pro Enzo, né? Como eu já falei em outro vídeo. Sofreu 13 gols, mas agora ele sofreu 8-1, cara, que é uma derrota muito pesada. E quem aplicou ela foi o Juan. Então eu acho que o Juan... ele chega bem confiante para este jogo, cara. Mesmo sendo na casa do Gustavo, ele tem totais condições de ganhar do Gustavo de novo, lá na casa dele agora. Ele tem 3 amistosos, o Juan, nesse período de um mês, praticamente. Ele enfrenta agora o Gustavo, aí depois ele enfrenta o Davi, e depois ele enfrenta o Braz, no dia 27 do 9, no final do mês. Então o Juan ele tem que se preparar bastante para esses 3 amistosos. O contra o Gustavo tá aí na porta e, cara, com todo respeito, eu acho que pro Juan, o confronto menos pesado para ele jogar assim, o menos importante, é este amanhã contra o Gustavo. Se tudo ocorrer bem, né, não chover, vai ter essa partida, cara. Então ele chega bem confiante, o Juan, mas temos sempre que lembrar, tá, que o Juan ele tá com uma dor na lombar. Ele falou pra mim que ele tá com uma dor na lombar, que tá atrapalhando ele de jogar. Hoje eu acho que ele machucou um pouco o pé no nosso futebol, no campinho lá, no nosso time, né, do Buta FC, do campinho. Então eu acho que ele tá um pouco dolorido para esse jogo agora, né. Nunca é fácil, cara, tu jogar com uma dor na lombar, uma partida de X1. E essa dor na lombar ela é muito pior do que dor na garganta, tá? Só pra ficar claro aí, sem querer desmerecer ninguém, nenhuma doença, claro, mas... é bem pior, né? Comparar a dor na lombar, cara. A dor na garganta não chega nem a um terço do que é uma dor na lombar e do que ela impede tu de jogar futebol. Mas enfim, cara, o Juan chega bem grandão para esse jogo. Se ele perder pro Gustavo por 4 gols de diferença, como aconteceu antes, vai ser ruim, claro, porque perder nunca é bom de goleada. Mas ele chega sem peso, cara. O Juan sempre tem que se provar porque ele tá jogando na casa do Gustavo, vem de uma dor na lombar agora. Então ele tem, entre aspas, as desculpas para poder usar se caso ele perca para o Gustavo. O que ele não pode é tomar um chocolate do Gustavo, cara. Isso não dá para acontecer, né? Mesmo sendo fora de casa. Num ambiente que o Juan ele não sabe jogar muito na casa do Gustavo. É um clima meio hostil para ele ainda, né? Porque a vitória de 8-1 foi lá na casa dele. Bora ver como ele vai se comportar amanhã, fora de casa. De novo na casa do Gustavo. Um ambiente que para ele... ainda não é muito favorável, né? Ele quer mudar amanhã essa história, cara. Então eu acho que o Juan ele chega bem, chega grandão, sabe? Depois de meter um 8-1 no Gustavo. Acabou um pouco mais as piadinhas por parte do Davi, por parte do Braz também. Tava chamando o cara de pato e tudo mais. Era a galinha morta ali do nosso grupo, né? O patinho feio, mas ele vem demonstrando que ele consegue equilibrar as forças, cara. E depois de meter um atropelo aí, um chocolate no Gustavo... eu acho que ele chega bem, cara. Pela primeira vez eu posso dizer isso, que o Juan, ele chega tranquilo, vai jogar na paz amanhã fora de casa. Não tem aquela pressão de ganhar. Apesar de que é muito bom, né, ele ganhar para mostrar pro Gustavo que ele está acima. Se ele estiver mesmo, mete outro chocolate amanhã, se isso acontecer. Ele vai mostrar pro Gustavo que ele está acima do Gustavo hoje. Que pra mim ainda não é o caso, tá? Pra mim eles estão iguais hoje, no mesmo nível ali praticamente. Então o Juan ele chega bem, cara. Chega bom. Tá leve, entendeu? Leve, igual uma pena. O Juan é assim que ele chega, cara. Ele tem desculpas, tá? Que ele pode usar aí, entre aspas, caso ele perca amanhã. Então o Juan é dessa forma que ele chega, cara. Vamos esperar amanhã pra ver como é que o Juan se comporta.
fora de casa, né, que tem uma outra atmosfera, outro tipo de areia ali, o campo, o terreno do campo é diferente na casa do Gustavo do que na casa do Juan. Então cara, ele vai amanhã tentar vencer o Gustavo para pagar uma margem que é ruim, cara, que fora de casa ele é péssimo, o Juan, mas bora ver amanhã, né? Ninguém sabe o dia de amanhã. Ele pode amanhã vai lá e mete chocolate na casa do Gustavo. Bom, enfim, eu já falei sobre o Juan, é assim que ele chega pra mim, chega leve, sem ter que se provar muito pra alguém. E é isso, Juan. Faz o teu jogo, meu amigo, porque tu tá por cima agora, podemos dizer assim. Bom, falando do Gustavo agora, cara, aí já é outros 500, né? O Gustavo que tava muito bem, cara, 4 semanas atrás, 7-3, meteu no Juan ali. Eu acho que controlou até um pouco demais o segundo tempo ali, demasiadamente. Poderia ter feito mais gols no Juan, ter enchido a sacola do Juan de gols ali tranquilamente, mas no segundo tempo ele preferiu administrar. O Juan teve suas oportunidades, conseguiu surpreender o Gustavo um pouco no segundo tempo, que mesmo assim ainda manteve pouco controle do jogo ali no segundo tempo, mas quando precisou apertar ele foi lá e fez os gols. Agora ele volta a jogar em casa depois de um 8-1, cara, que ele sofreu, então é outro cenário. Não é mais o mesmo cenário que ele estava bem favorável para ele. O Gustavo agora perdeu um pouco a confiança do pessoal do grupo. Ah, mas é o Gustavo, tem 12 anos. Cara, não interessa. O Gustavo, ele sempre, na maioria das vezes, para falar a verdade, ele levou a melhor sobre o Juan. Mas dessa vez ele não só perdeu, como foi atropelado. Eu não tive a oportunidade de falar sobre isso ainda, cara. Mas eu falo aqui para vocês agora nesse vídeo que o 7-3 que o Juan sofreu do Gustavo foi menos pior do que a derrota, foi menos impactante que o 8-1 que o Gustavo sofreu, cara. O Gustavo jogou bem 20 segundos contra o Juan ali naquele 8-1 e depois sucumbiu, cara. O segundo tempo do Gustavo foi deprimente. Sinceramente, não tem outra palavra para eu usar sobre isso, cara. Foi bem deprimente o segundo tempo do Gustavo, hein? O primeiro já não achei bom, foi ruim o primeiro tempo. O segundo foi um completo nada, cara. Não existiu o segundo tempo ali, ele meteu até uma caneta, mas ficou resumido a isso. Um cara sem objetividade no segundo tempo, sem tesão. Acho que faltou foi isso na partida. Aquele tesão de que, porra, sabe? Tá perdendo de 8-1, cara. Vamos lá tentar ganhar, né, o jogo, tentar fazer gols para apagar um pouco essa vergonha, mas não. O Gustavo, ele apenas admitiu mesmo ali que ele ia perder, sabe? Aceitou, fácil demais. E o Juan não tirou o pé. O Juan não tirou o pé, meteu 8-1 ali, poderia ter sido mais. O Gustavo tava desejando que acabasse logo o jogo, cara, e agora ele chega com uma obrigação de ter que se provar. Até porque o Gustavo, ele não vai ter outros amistosos, né? Pelo menos a princípio, né? Não sei se ele quer marcar depois, mas enfim. Ele tem apenas um amistoso agora marcado, que é contra o Juan. Então a atenção para esse jogo tem que ser total por parte do Gustavo, cara. O Juan pode pensar até no Davi no meio da partida. Isso pode acontecer. O cara pensar no jogo contra o Davi, depois contra o Braz, que é confrontos muito mais pesados do que esse, né? Em questão assim de nível técnico. Então, e o Gustavo não, cara. O Gustavo só tem essa partida contra o Juan e ele tem que apagar uma margem ali de 8-1. Tem que apagar aquele vexame ali e tentar aplicar uma goleada e um chocolate no Juan, cara. Pra mostrar que ainda é superior a ele. No momento não, tá? No momento eu não acho isso. Acho bem nivelado assim os dois iguais, cara. Mas o Gustavo, ele chega em baixa. Nesse momento, eu acho que ele chega em baixa, cara. Tava muito por cima, fez memes ali no grupo, né? Bagunçou. Fez edits, cara. Aquele 7-3. Mas agora, meu amigo, 8-1, sofrer assim não dá não, cara. Sofrer pro teu maior rival, 8-1, não é bom sinal não, mano. Foi totalmente atropelado pelo Juan e agora tenta ir em casa. Num ambiente onde que ele tem que ser o dono da partida, onde ele geralmente leva melhor sobre o Juan. Ele vai tentar apagar aquela partida ruim que ele fez e tentar reescrever uma nova história aí, tentando golear ou quem sabe meter um chocolate em cima do Juan, cara. Agora se ele perde de novo aí, o negócio começa a se complicar, hein, Gustavo? Começa a se complicar porque tu já perdeu de 8-1 e uma nova derrota, meu amigo. Não vai ser um bom negócio não pra ti, hein? Eu acho que ele que chega mais pressionado do que o Juan, cara. O Juan, ele chega leve, né, como eu falei. Gustavo totalmente pressionado depois do 8-1 que ele sofreu, cara. Mas agora ele joga em casa, num ambiente que ele conhece muito bem ali os atalhos do LP Stadium, né? O antigo LP Stadium, agora é Gustavo House, casa do Gustavo, podemos dizer assim. Onde ele sempre levou a melhor sobre o Juan, na maioria dos jogos pelo menos. Então, cara, o Gustavo ele chega em baixa, mas
pode ganhar esse jogo aí. Pode sim, meter o 7-3. Joga em sua casa agora, sua pressão. Quem sabe ele leve alguém pra torcer pra ele. Não sei se ele vai fazer isso, mas ele vai levar melhor, cara, nessa questão assim de conhecer o campo dele bem melhor do que o Juan, cara. O Juan vai ter que se adaptar ao campo do Gustavo, cara. Mas mesmo assim, cara, ele não chega com confiança não. Vai ter que se provar nessa partida. E não tem desculpa não, mano. Pra ti, não tem desculpa que tu possa usar como muleta caso tu perca. Porque o Juan, ele tá com dor na lombar e ele tem outros 2 jogos pra fazer ainda. Daqui a 2 semanas, sim. Mas a cabeça do cara fica 1000, né? O Gustavo não. Só tem essa partida, cara. Bora ver se ele consegue ser mais objetivo, ter mais intensidade jogando em casa. Porque eu acho que faltou muito é isso, cara. Intensidade e querência, hein, Gustavo? Bora ver se tu vai querer mais, mano. Porque não adianta só tu dar lambreta, tu fazer chapéu no Juan, tu meter canetinha. É muito bonito pra skills. Só que não ganha jogo, tá bom? Não ganha jogo. E por isso tu perdeu, cara. Porque tu não foi objetivo na casa do Juan. Tu teve a chance de fazer um gol, aí tu preferiu enfeitar, fazer aquele enfeite a mais. E é isso, na defesa tu foi muito fraco também, mano. Bora ver agora, né? Na tua casa, se tu vai mostrar aqui quem manda é tu na tua casa. Igual como o Juan falou no grupo, né? Gustavo tá mais calado essa semana aí, não quis dar muita brecha pro azar, brecha pra zoeira, né? Mas bora ver, cara. Agora falando sobre o confronto mesmo, específico, agora, sem dar detalhe de um ou de outro, cara. Na minha opinião, que eu acho essa partida, cara, é que o Gustavo vence. Eu até falei isso tá nos palpites lá, na dica de palpite pra quem quiser apostar, né, nessa partida. Eu acho que o Gustavo vai vencer, cara, mas acho que não vai ser fácil, eu prevejo um jogo equilibrado, cara. Mas pelas dores na lombar do Juan ali, sabe? Ele ter pegado uma pancada hoje no pé também, cara, por não conhecer muito o campo do Gustavo, né, não ter bom retrospecto ali, eu acredito que o Gustavo deva vencer, cara. Até porque a necessidade de vitória maior é do Gustavo, volto a repetir. Quem chega pressionado é o Gustavo. E eu acho que ele deve vencer, cara. Mas eu não vou me espantar de forma alguma, tá, Juan? De forma alguma se tu chegar lá e ganhar do Gustavo na casa dele, cara. Não vou me espantar. Mas eu espero um jogo de novo com muitos gols, tá? Como geralmente é Gustavo versus Juan, cara. Mas são 2 jogadores, assim, inconstantes, que fazem um jogo bem hoje. Aí daqui a 2 semanas fazem um jogo péssimo. Então, cara, mesmo sendo na casa do Gustavo, ele é favorito, acho que deve ganhar. Mas não me espantaria não, cara, se ele perde pro Juan na própria casa dele. Não me espantaria mesmo. São 2 jogadores inconstantes, né? Então, veremos o que vai acontecer caso não chova. Caso ocorra tudo bem, essa partida deve acontecer amanhã. 3h30 a gente vai para lá para começar os aquecimentos. E 4 horas em ponto a bola vai rolar, hein, galera? Quem não conseguir ir lá, não se preocupe que o jogo será gravado para vocês e postado no grupo em 2 partes. E depois, em 3 partes, se tiver pênalti, tá bom? E depois será postado no YouTube completo. No máximo 2 dias depois eu estarei postando. Vou tentar até no mesmo dia fazer logo isso pra vocês, tá bom? Porque tem gente que prefere assistir logo completo, mais editado, o vídeo com música de fundo, fica mais bacana, né? Tem gente que acha, tem gente que quer ver logo o jogo. O resultado assim que sair vai ser postado lá no grupo, o resultado, depois os vídeos, beleza? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Deixe seu like que vai me ajudar demais. Compartilhe para seus amigos. Nos veremos amanhã para essa 3ª partida de Gustavo versus Juan. Aguardo vocês às 4 horas. Tchau.